E sejam bem-vindos a mais um Resenhando. Hoje nós vamos falar sobre fé, esperança e solidariedade. E quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o Luiz Alexandre Solano Rossi. Ele é teólogo, ele é biblista e autor de diversas obras da Paulus Editora. As mais recentes são Orações para curar as feridas da alma, Orações para acalmar e fortalecer o espírito, Nos Passos de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia, Orações para aprofundar a fé e por aí vai. Seja bem-vindo, Solano. Oi, Roberta, muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder atender o seu convite, o convite da Paulus Editora. Solano, como não perder a fé nesse momento que a gente está vivendo? Roberta, a fé não se perde, né? A fé deve ser algo pensado como algo que se multiplica, né? E pensar a fé como algo que se multiplica deve ser pensada muito mais nesse período, né? Bastante difícil que todos nós estamos vivendo. A fé talvez seja o melhor instrumento que a gente tenha para superar essas dificuldades que estão se aproximando de cada um de nós. Sempre costumo dizer que diante das dificuldades que a vida nos apresenta, não só essa que se apresentou agora de uma forma bastante intensa, mas todas as dificuldades que se apresentam para nós deveríamos vivê-las com porções generosas de fé, ou seja, acrescentar às nossas vidas algo que pode potencializar a nossa esperança. E falando em esperança, quem nos trouxe, né, por meio da sua homilia na semana passada, muita esperança foi o Papa Francisco naquele momento homérico, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foram cenas que marcaram profundamente cada uma das pessoas que assistiram e vivenciaram junto com o Papa Francisco, né? Imagens que ficaram, não só, né? Eu acho que isso é importante falar, não só as imagens que ficaram gravadas permanentemente nas nossas mentes, mas também as palavras, né? Então Sim. a gente pode ler as imagens, como a gente pode também ler as palavras do Papa Francisco. E eu quero destacar, nesse momento, Roberta, principalmente o fato, né, dessa figura né, do Papa, né, estar sozinho ali no meio da praça. Né? É interessante porque eu penso que a gente poderia fazer a leitura, né, dessa imagem de dois modos. Né? No primeiro modo, poderíamos pensar assim, né? Lá está um senhor já de idade, fragilizado por conta, né, da própria idade que tem, sozinho, afastado de tudo e de todos. E teríamos então ele ali, essa percepção dele como alguém que estaria fora de cena. Mas, por outro lado, a gente pode enxergar e ler a imagem do Papa Francisco naquele momento como o representante de todos nós. Né? Nele, nós nos encontramos também. Então, a partir do momento que ele se apresenta, né, aparentemente só, na verdade, todos nós, né? Cada um de nós está ali com ele. Com isso, podemos dizer que a expressão dele ali, sozinho, poderia ser até uma contradição, mas a figura dele ali sozinho é uma das expressões mais belas de comunidade. São expressões comunitárias, porque nele, ou ele representava a todos nós em suas orações. Não, e o interessante é que nesse momento, né, de pandemia, nesse momento de pandemia mundial, a gente conseguiu ver relatos sobre essa cena toda que você tá colocando para gente, de pessoas de várias religiões, né? E isso é interessante. E mesmo o Papa, ele se inclui na colocação dele. Aqui ele diz, né, revemo-nos temerosos e perdidos. Eu achei interessante porque ele se coloca dentro, né, dessa situação.
Essa é a percepção, é uma belíssima percepção, Roberta, que o Papa tem, de que não há sofrimento estranho. Quer dizer, o sofrimento ele é transreligioso, né? O sofrimento é transpolítico, é transgênero, né? O sofrimento atinge a todas as pessoas, em todos os quadrantes, em todos os espaços desse grande planeta que a gente vive, né? E por conta disso, se a dor, né? Se a dor é do outro, o Papa Francisco muito bem diz, essa dor também é minha, né? Não, Isso. e visivelmente ele estava sofrendo, né? Exato, quer dizer, acho que nós poderíamos dizer que quando a gente descobre que a dor do outro também é nossa dor, né? Para usar uma expressão mais de cunho religioso, essa dor se torna vicária, porque a gente vive o sofrimento do outro e quer o bem do outro. Né? A gente quer assumir um pouco da dor do outro para que a dor do outro diminua e ele possa viver bem. Então, vicariamente, nós assumimos, né? A gente vive um processo de empatia com os outros. Eu acho que, nesse sentido, o Papa Francisco, naquele momento né, que fazemos referência, ele cumpriu exatamente essa função, né? Ele assume, né, empaticamente a dor de todos os outros. Como se dissesse, né? A dor que dói nos outros também dói em mim. E aqui, pegando mais um trecho da homilia, ele diz assim: demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. É expressão belíssima, né? Expressão belíssima. Ele vai lá para as narrativas dos evangelhos, quando nos mostram, né, que no barco estão os discípulos, vem a tempestade, eles estão apavorados e devem ficar mesmo apavorados, né? Tempestades causam medo e não devemos ficar preocupados porque temos medo. Roberto, o medo é muito natural, né? Nós não podemos viver terminantemente, né, eternamente com medo, né? Devemos viver a experiência do medo, mas vencer o medo. Uhum. E o fato de estarmos no mesmo barco é uma expressão que mostra que ninguém é uma ilha, né? Assim, os espaços que vivemos são espaços comunitários, né? Sim, todos nós vivemos num único mundo, não há um planeta para cada um, né? Quer dizer, não há um planeta para cada um dos habitantes, não há um Brasil para cada um dos brasileiros, né? Todos nós estamos no mesmo barco. E a partir do momento que a gente tem essa percepção, que é comunitária, que é coletiva, né? Usando a linguagem dos textos bíblicos de povo, de edifício, de lavoura, né? Mostrando que cada um está, né, individualmente está inserido em algo que é maior do que ele mesmo. E aí então, quando há essa percepção de que nós somos importantes, cada um de nós, né, individualmente é importante no espaço que é coletivo, aí então esses espaços coletivos, o barco nesse sentido consegue sair, né, da tempestade e ir para uma zona mais calma, né, do mar. Outra frase aqui para a gente refletir seria: a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. São os nossos projetos, né? Muita construção, muita coisa que a gente tem que estar deixando agora, ter uma pausa agora, né? De tanta construção para um mundo melhor, a favor da vida, a favor da saúde, e eu acho que essa palavra do Papa causa essa reflexão para esse momento tão difícil, né? Sem dúvida, porque essa discussão, Roberta, da vulnerabilidade importantíssima, né? Porque, a meu ver, desde quando nós somos pequenininhos, né?
Nós somos ensinados a nos ver como fortes, como pessoas Sim. que precisam ser vitoriosas o tempo todo. Vivemos numa cultura patriarcal, por exemplo, que nós homens, eu falo, então, a partir da minha própria experiência, né? Que fui ensinado a, como homem, a não manifestar dor, sofrimento, a não chorar, a não demonstrar fragilidades porque eu sou homem, né? E o que poderiam pensar de mim, né? Como homem, se eu demonstrasse a vulnerabilidade que é própria do ser humano. Então, a vulnerabilidade é um tema bastante importante que o Papa recupera, né? Eu lembro de uma expressão belíssima, né, do profeta Jeremias, em que ele nos leva para dentro, né, nas narrativas dele, ele nos leva para uma casa de um oleiro e ali ele demonstra, né, na experiência, né, desse ofício, que nós somos barro, né? Somos vasos feitos de barro, mostrando, portanto, a fragilidade. Não importa se sejamos bonitos, sejamos isso ou aquilo, né? Você tem um vaso, por mais belo que ele seja, se ele cai ao chão, ele vai se despedaçar em múltiplos pedaços, né? Isso demonstra a fragilidade que nós somos. Todavia, acho que isso é bastante importante também, né? E que o Papa Francisco sublinha e enfatiza, é que, apesar de toda essa fragilidade que é própria ao ser humano, não tem nenhum problema em sermos frágeis, né? Isso é condição humana. O ser humano é frágil e isso é bonito. Quando nós nos reconhecemos frágeis, é que nós damos um passo à frente para amadurecermos e nos estabelecemos como homem, como melhores homens e melhores mulheres. Mulheres. E Mas não tem problema nenhum, né? não tem problema algum, né? É profundamente terapêutico nós nos pensarmos como frágeis, porque essa fragilidade, né, conforme eu pensava, né, na imagem lá do profeta Jeremias, esse vaso, por mais frágil que ele possa ser, por mais vulnerável que ele possa ser, ele guarda, né, dentro dele a preciosidade da vida de Deus. E então isso é estupendo para mim, teologicamente, espiritualmente, isso é muito interessante, porque como é que, se não cabe, né, na nossa cabeça, isso é coisa que vem de Deus, né? Como é que pode nós, seres, homens e mulheres tão frágeis, né, que quebram por qualquer coisa, como é que nós podemos ser preenchidos pela maior força do universo, pelo Criador dos céus e da terra? Como é que o Salvador do mundo, né? Nós estamos aí próximos da Páscoa, né? Como é que o Cristo ressuscitado, né? Essa grandiosidade da maior força da história do mundo, né? Como que a força do Cristo ressuscitado cabe em vasos tão frágeis como nós? Isso é coisa estupenda, né? Quer dizer, como é que isso nos ajuda? Nos ajuda a depender de Deus no momento da fragilidade, né? A gente tem que olhar mais para Deus. Aí, sim, se me permite, né, nesse momento, então, de isolamento social, é um momento muito privilegiado para a gente olhar para dentro de nós mesmos, olhar para as nossas relações uns com os outros dentro das nossas casas, porque às vezes, por conta da correria, não olhávamos mais para os nossos filhos e filhas, para as esposas e esposos, enfim, para os companheiros e companheiras que estão perto da gente, né? Olhar também de uma forma mais madura para as relações que a gente tem com a sociedade, com as nossas comunidades religiosas, com a nossa paróquia, com as pessoas do nosso entorno, com o planeta que a gente vive, né? Para que a gente tenha condições de não só revisitar todo esse sistema, revisitar todos esses temas, mas a gente precisa urgentemente reaprender a ser humano. Nós precisamos reaprender a ser humanos. A gente precisa, de fato, nos humanizar ou reumanizar as nossas relações. Que profundo. Solano, nesse momento,
a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter um norte da palavra de Deus, né? Sem dúvida, sem dúvida. A palavra de Deus é como um poço de água boa, né? Que a gente precisa continuamente beber desse poço. E o fato de nós, né, mais uma vez, estarmos isolados é uma grande oportunidade que a gente tem para revisitar os textos bíblicos. E os textos servem como um GPS, né, uma bússola para nos orientar em dias maus. Né? E eu lembro agora, né, já citei o Jeremias, mas eu lembro agora do Salmo 4, verso 8, se não me falha a memória, né? Mas o texto está fresquinho na minha mente, é assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque Deus está comigo. Né? Sim, é uma oração formidável, né? Para se fazer em períodos, né? Em que parece que a noite é interminável, né? E as sombras do medo nos atormentam. Saber que Deus está junto com a gente, né? Que que a gente não precisa tomar Rivotril para dormir, né? A gente tem, né, algo excepcionalmente valioso, né, dentro da gente que permite que o sono seja tranquilo, mesmo em dias maus. E o outro texto que me chama a atenção também é aquele que se encontra no livro das Lamentações. Né? O livro das Lamentações, Roberto descreve um período absurdamente violento, cruel, da cidade de Jerusalém, né? Onde a violência que se abateu sobre a cidade, corpos jogados, fome, sede, era um pandemônio danado. Né? E aí o autor, num determinado momento, olhando para tudo aquilo, e mesmo vendo, né, cenas grotescas, cenas violentas que poderiam deixar o coração dele amargurado, né? Ele olha para aquilo e escreve assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Né? Aí fiquei pensando assim, né? É um pouco da maneira como a gente olha para as coisas, né? Você pode olhar para as coisas e encher os seus olhos de violência, de dor, de desgraça, mas você pode olhar para os mesmos ambientes, né? E encher os olhos de esperança. Isso faz toda a diferença. E onde a gente vai buscar esperança? O autor bíblico, né? Ele fala assim: eu vou buscar nos atos libertadores, misericordiosos de Deus na história. Né? Então a gente pode fazer isso, olhar para o passado da história do povo de Deus, nos relatos do Antigo e Novo Testamento, e ver as múltiplas e infinitas vezes que Deus agiu libertando o povo das mais diversas situações inadequadas. Mas também podemos fazer uma memória mais pessoal, né? Das muitas vezes em que Deus respondeu às nossas orações, que Deus veio ao nosso encontro em situações que nós não estávamos bem. Com isso, a gente povoa, né? Povoa as nossas mentes, deixa com que as nossas mentes, os nossos corações sejam habitados pela esperança. Né? E se eu pudesse dizer, né, não sei se é muito ousado da minha parte, né, mas o teólogo tem que ser ousado também, né, nas suas declarações. Sim. Mas eu acho que, considero que se a gente pudesse tirar, né, antigamente falava retrato, né? Se a gente pudesse tirar um retrato, uma foto do coração de Deus, a gente ia perceber que o coração dele está transbordando de esperança, né? E essa esperança transborda em direção a nós. Olha, eu vou deixar como lição de casa, para mim, principalmente, com um exercício mesmo, trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Nesse momento difícil, eu quero levar isso para a minha vida. Em momentos como esse, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Obrigada pela mensagem, Solano. Obrigada por participar e por compartilhar conosco o seu aprendizado. E eu desejo para você saúde, paz e esperança nesse momento. Obrigado, Roberta. Eu também agradeço novamente pelo convite e desejando que as bênçãos de Deus estejam com você, sua família, todos aqueles que hão de nos escutar, para que a vida seja vivida de acordo com o projeto de Deus. E é um projeto muito belo para todos nós. Amém. Muito obrigada e que tenhamos esperança. Até logo, Solano. Até mais.